Seja muito bem-vindo ao Pensar Contabilidade. Hoje estamos com o Dr. Paulo Ricardo de Souza Cardoso, que é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Ciências Contábeis pela FURG e em Engenharia Civil pela PUC. Além de ter pós-graduação em Direito Tributário, Paulo Ricardo foi auditor fiscal da Secretaria da Receita Federal, onde ocupou os cargos de coordenador-geral de fiscalização, coordenador operacional de fiscalização, subsecretário de tributação e contencioso, secretário adjunto substituto na Secretaria da Receita Federal, atuou como diretor no Departamento de Gestão da Dívida Ativa da União, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e atualmente também é consultor do escritório Rondatar e diretor do Departamento Jurídico da Federação das Indústrias de São Paulo, da Fiesp. Seja muito bem-vindo, professor Paulo Ricardo. E hoje o tema dele é desafiante, porque vai falar dos aspectos da reforma tributária. O show é seu. Seja muito bem-vindo ao Pensar Contabilidade. Professora Lieda, muito obrigado. Obrigado a todos. Cumprimento a organização do evento, na pessoa da doutora Lieda, minha colega de longa data. Muito obrigado pelo convite. E a ideia é nós ficarmos aqui alguns minutos para discutir algo bem singelo, né? Reforma tributária. E nada mais interessante do que essa chamada do evento, né? Pensar em tanta coisa nesse país, né? Tem que pensar em saúde, pensar em questões financeiras, em questões econômicas, e por trás de tudo isso sempre tem, de alguma forma, seguramente tem a visão, a expertise, a necessidade do pensamento dos nossos contadores, nossos contabilistas, que é quem organiza, em última instância, as finanças, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Por isso, fico muito grato, professora Lieda, pelo convite. Eu que também já militei na área contábil, embora militei na área contábil mais como estudante na época da faculdade, trabalhei em escritórios, mas por pouco tempo, depois já ingressei na vida pública. Muito bem. Nosso tema hoje aqui é o que nós podemos pensar, já que o foco é pensar, o que nós podemos pensar sobre reforma tributária. Eu diria para os senhores que eu acho que em 1966, quando foi aprovado o Código Tributário, no dia seguinte alguém já disse que tínhamos que fazer uma reforma tributária. Só para demonstrar o quanto esse assunto ele é presente, mas por vezes tanto quanto não efetivo nas suas proposições. Antes de mais nada, é bom a gente entender que reforma tributária não é um evento, não é um fato. Olha, esse ano vamos eleger a reforma tributária e acabou a reforma tributária, ponto, nós estamos no paraíso. Reforma tributária, na realidade, é constante, é do dia a dia. Todo dia nós temos normas e mais normas tratando de tributos, tratando das relações fisco-contribuinte, e todo dia nós temos problemas, soluções e problemas, mas o que se destaca sempre são os problemas, né, nessa balança entre soluções e problemas. E onde é que nós entramos nesse contexto de reforma tributária em pleno 2021, em pleno ano com tantas questões de saúde pública no mundo, né, não só aqui no nosso país, e estamos aqui a discutir uma reforma tributária. Não é de agora que o parlamento, os governantes tratam essa questão da reforma tributária. Já de longa data, como eu disse, desde 1966, eu acho que no dia seguinte que foi aprovado o Código Tributário Nacional, a reforma tributária entrou no circuito. Qual é a característica principal aqui de nosso país? E não que nós sejamos o suprassumo da complexidade. Existem outros países tão complexos como o nosso. Eu vou dar um exemplo para os senhores. A Índia conseguiu fazer uma reforma tributária com uma complexidade enorme. É bem verdade que eles conseguiram porque todos os astros da política
de uma certa forma, conspiraram a favor para que acontecesse a reforma tributária lá na Índia. Para os senhores terem uma ideia, a Índia, dentro do território da Índia, existem 80 línguas, 80 dialetos. Dentro do parlamento da Índia estão representados essas diversas regiões com esses 80 dialetos. Então, imaginem os senhores que para conversar, para debater dentro de um parlamento com 80 línguas diferentes já seria um desafio absurdo. Mas eles conseguiram fazer. É bem verdade que eles não estão muito satisfeitos com a reforma que fizeram, os resultados esperados não estão saindo conforme o estimado. No Brasil, senhores, nós temos nada mais, nada menos que 588 estruturas tributantes. Perdão, 5.588 estruturas tributantes. Por que eu digo isso? Porque cada estado tem a sua estrutura, cada município tem a sua estrutura e a União, obviamente, tem a sua estrutura totalmente complexa, né, como nós conhecemos. Dos 3 entes tributantes, nós temos 5.570 municípios, cada município, como eu falei, editando normas, editando procedimentos, 27 estados no Distrito Federal editando normas, editando procedimentos e mais a União. Portanto, é um avalanche todo dia se nós conseguíssemos ler todos os diários oficiais dos municípios, é bem verdade que muitos nem têm, dos estados e da União. Então, isso já dá uma dimensão do quanto o nosso sistema é complexo. Sem contar com as mais variadas formas de se tributar aquelas clássicas bases de cálculos que temos. Patrimônio, a renda e a circulação, e a produção e o consumo. Isso torna, obviamente, o nosso sistema muito ineficiente. E um exemplo que nós podemos citar da ineficiência do nosso sistema. Contencioso tributário. Para os senhores terem uma ideia, em 31 de dezembro de 2020, no ano passado, o contencioso tributário nacional, obviamente estou envolvendo aí União, estados e municípios, alcançou a bagatela, valores originais, valores que estão nos processos, portanto, sem as devidas atualizações, mas alcançou a bagatela de 5,4 trilhões de reais. Estou falando trilhões de reais. Isso equivale a 75% do PIB nacional. Ou seja, 75% do PIB nacional, os poderes da União, dos estados e dos municípios, os contribuintes, por sua vez, julgam que não devem nada para a União, para os estados e para os municípios. Portanto, esse litígio já por si só dá uma noção da complexidade. Por quê? Se o contribuinte acha que não deve e o Estado acha que ele deve, nós já temos um litígio e seguramente esse litígio decorre de possibilidades de interpretações diferentes da legislação. Alguém já disse, né, que no Brasil temos a característica de ser extremamente incerto, não o futuro a gente sabe que é incerto, mas o passado. O nosso passado é incerto na medida em que, por vezes, os temas que são levados ao Poder Judiciário, depois de décadas, são modificados, têm interpretações que modificam aquilo que se pensava que estava consolidado. Então, o nosso sistema é complexo, 5.800 poderes tributantes, o nosso sistema é ineficiente, 75% do nosso PIB nacional está em discussão, ou seja, são processos que estão em discussão, nas mais diversas instâncias, tanto no contencioso administrativo, como também no contencioso judicial. E, por fim, uma constatação que temos é que o nosso sistema tributário também é extremamente injusto.
e eu vou dar alguns exemplos para os senhores. A carga tributária do país gira em torno de 32% do PIB. 32% do PIB. É uma carga tributária razoável? Eu diria sim que é uma carga tributária razoável. Nós temos países que têm carga tributária maior que isso. É bem verdade que tem contrapartidas melhores do que nós temos hoje no país. Ou seja, o Estado cobra mais, mas o Estado oferece mais para o cidadão, mais serviço, mais educação, mais segurança, mais transporte, ou seja, todos esses serviços básicos que a sociedade precisa, necessita, principalmente os menos favorecidos, tem estados que ofertam mais e melhores do que o Brasil. Então, eu não diria que o problema está no 32% do PIB. Talvez, nesse quesito, o problema esteja na contrapartida para esses 32% do PIB. E aí não é questão tributária, é uma questão de gestão pública, é uma questão dos gestores públicos. Mas um dado chama a atenção, e aí eu digo por que o sistema... primeiro item, né, por que o sistema é injusto. 50% da arrecadação nacional, de tudo que se arrecada no país, 50% vem dos impostos incidentes sobre o consumo. Ou seja, o consumo que o pobre tem, o classe média tem e o rico tem, 50% é responsável pela arrecadação nacional. Uma questão de injustiça, porque toda tributação sobre o consumo ela é extremamente regressiva, ou seja, quando alguém come um produto que seja, por exemplo, arroz, que todos comem, sejam pobres, sejam ricos. A carga tributária em cima do arroz é a mesma para o pobre e é a mesma para o rico. Ou não paga nada, porque está na desoneração da cesta básica, portanto, o rico não paga nada, e nem o pobre, ou se não está na cesta básica, em um determinado produto, tanto o rico como o pobre paga a mesma coisa. Portanto, a carga tributária sobre o consumo, ela independe da classe social. Se uma tributação independe da classe social, estamos falando, sim, de uma tributação extremamente regressiva. Não é proporcional à disponibilidade econômica daquele que está pagando o tributo, no caso do consumo, pagando de forma indireta. Para os senhores terem uma ideia, os países da OCDE, a alíquota média da incidência tributária sobre o consumo é de 38%. Países da OCDE são os países, obviamente, mais desenvolvidos, maior PIB, maior renda per capita. A alíquota média dos impostos incidentes sobre o consumo nesses países gira em torno de 38%. No Brasil, gira em torno de 50%. Então, aí já tem uma grande injustiça do nosso sistema. Mais um detalhe. A tributação sobre o patrimônio. Lembra que a gente tem 3 pilares, né? Tributação sobre a renda, tributação sobre o consumo, tributação sobre o patrimônio. Então, a tributação sobre o consumo, extremamente injusta no Brasil. Tributação sobre o patrimônio. Enquanto nos países mais desenvolvidos, a tributação sobre o patrimônio gira em torno de 15%, de 20%, dependendo do país, no Brasil, a tributação sobre o patrimônio, a arrecadação nacional incidente dos tributos incidentes sobre o patrimônio, no Brasil, fica em apenas 3,76%. Isso quer dizer que também o sistema é injusto, porque patrimônios altos, por vezes, pagam o mesmo percentual de quem tem um patrimônio menor. Aliás, posso até afirmar para os senhores que, por exemplo, uma lancha ou um barco de passeio não paga IPVA. No entanto, aquele carro com 1.000 cilindradas que o trabalhador utiliza para ir para o seu trabalho ou para levar o filho na escola, paga IPVA.
olhe aí já a disfunção. Ou seja, patrimônio do rico não paga um determinado tributo. O patrimônio do pobre, ou do menos favorecido, ou da classe média, paga esse tributo. Então, mais um item que demonstra o que eu diria da injustiça do nosso sistema tributário. Tem mais. Tributação sobre o consumo, tributação sobre o patrimônio e tributação sobre a renda. Esses são os grandes pilares. Tem outros pilares de arrecadação do sistema tributário. Nós já tivemos a experiência da CPMF, né? Ainda não é nem patrimônio, nem renda, nem consumo, é a transação financeira. Mas, enfim, nós não temos esse tributo hoje aqui, mas nem vamos falar dele. Mas vamos falar sobre a tributação sobre a renda, né? Que é o mais comum. Todo brasileiro, todos os contadores sabem daquele período fatídico, né, de apresentar a declaração de imposto de renda dos clientes, da sua própria, enfim, tributação sobre o imposto, sobre a renda, imposto de renda. Para os senhores terem uma ideia do montante da arrecadação que nós temos do imposto de renda no Brasil, 57% da arrecadação do imposto de renda vem do trabalho assalariado. Ou seja, 57% vem do trabalho assalariado, que boa parte está naquela classe intermediária entre o rico e o pobre. O pobre não paga, o rico está lá em cima, tem outras questões de planejamento tributário, mas a grande massa de trabalhadores brasileiros que carregam a arrecadação do imposto de renda, 57%. Da arrecadação do imposto de renda, 57% do rendimento do trabalho assalariado, somente 25% do total provém dos rendimentos de capital. Isso significa dizer o seguinte: quem tem patrimônio alto e esse patrimônio está, eventualmente, investido para ter uma renda de capital, proporcionalmente paga menos imposto daquele que trabalha e obtém um salário para a sua sobrevivência, para o sustento da sua família. Na proporção do país, nós temos mais arrecadação do trabalho do que do capital. E o volume de capital ele é extremamente expressivo, né? Nós estamos falando da arrecadação nacional. Então, até no imposto de renda, que é um tributo por excelência progressivo, ou seja, quem tem mais, quem ganha mais, paga mais, mas até no imposto de renda nós temos uma certa regressividade, que é essa relação do imposto de renda sobre o capital e do imposto de renda sobre o trabalho. Bom, o sistema é complexo, só para recuperar o que nós estamos falando, o sistema é complexo, o sistema é ineficiente e o sistema é injusto por essas razões que eu apresentei. E eu traria uma quarta razão do sistema tributário. O sistema tributário brasileiro ele é muito inseguro, ele gera uma insegurança tremenda para todos. E eu estou aqui falando com especialistas, com contadores, com, enfim, pessoas que trabalham nesse meandro que é a legislação tributária. Eu afirmo de forma muito segura da insegurança jurídica do sistema. Vou dar-lhes alguns exemplos que estão hoje na nossa agenda aqui do dia a dia. Exemplos de decisões do Supremo Tribunal Federal. Não estou falando nem dos tribunais regionais, nem do STJ. Estou falando do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância que põe por fim toda a insegurança. Em tese, põe por fim. Muito bem. Uma ação que está se discutindo muito, que já tramitou e continua, tivemos aí embargos e recursos, enfim, é a famosa ação da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mais de 10 anos de discussão. Quando aparentemente tivemos uma decisão,
todos vibraram. Bom, pelo menos temos uma decisão. Qual não foi a surpresa? Que a decisão do Supremo Tribunal Federal gerou mais insegurança jurídica. Por quê? A decisão do Supremo Tribunal Federal, no seu relatório final aprovado, não definiu com clareza, por exemplo, que ICMS seria o que seria excluído da base de cálculo. É o ICMS destacado, aquele que a gente vai para comprar qualquer produto em qualquer local, está lá o ICMS destacado na nota, agora com nota fiscal eletrônica, tudo muito mais fácil, mais controlado. Ou seria o saldo do ICMS devido no final do mês, feitas as apurações débito e crédito, compra e venda. Ficamos 3, 4 anos com essa insegurança jurídica. Mais litígio, mais ações judiciais, mais contestações. Estou falando somente das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre um ponto. Mas tem outras decisões. Por exemplo, está tramitando ainda no Supremo e ainda não está, o litígio não está encerrado, sobre a incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma empresa. Há dúvidas. O Supremo tomou uma decisão, mas essa decisão, por não estar clara, gerou embargos. Tem decisões sobre os embargos. Nós estamos falando aqui só do Supremo Tribunal Federal para demonstrar jurídica. Outras, por exemplo, sobre software, incide ISS ou incide ICMS? Discussão há mais de 10 anos. Aliás, quase 15 anos. No Supremo Tribunal Federal, teve no STJ, vai para o Supremo. Ou seja, isso bem demonstra, senhores, o quanto o nosso sistema gera insegurança. E as próprias cortes, que deveriam dar segurança na interpretação e pacificar os entendimentos, as próprias cortes superiores, nos seus provimentos, também geram insegurança. Eu não citei uma outra, né, mas acho que todos já ouviram, e seguramente alguns até trabalharam com essa questão do fundo rural, né? Anos e anos se discutindo se era devido. Primeiro, qual era a natureza do fundo rural? Se era tributário ou não era tributário. Definindo a natureza tributária, o que é devido? Como é devido? Decisões que saíram do Supremo Tribunal Federal e até hoje tem situações que não estão pacificadas. Bom, só para a gente fazer esse breve resumo, então, do nosso sistema tributário, extremamente complexo, mais de 5.800 poderes tributantes, sistema ineficiente, 75% do PIB nacional está em litígio, sistema injusto pela regressividade, inclusive no próprio imposto de renda, que é um tributo por essência progressivo, temos situações de regressividade, e sistema extremamente inseguro, né, porque não há segurança jurídica tanto para as empresas como para o próprio Estado. É temerário hoje, por exemplo, a elaboração de um orçamento, seja um orçamento da União, seja um orçamento do Estado, contar com as regras próprias da legislação tributária deste ente federado. Porque a qualquer momento pode ter uma decisão judicial que venha frustrar a arrecadação. Seja ela para conceder algum crédito, portanto, ao conceder crédito, vai ter o Instituto da Compensação e não vai se efetivar a arrecadação. Ou então, o contrário, né? A qualquer momento, uma decisão judicial pode criar uma situação em que a empresa, nos seus orçamentos, nos seus registros, na sua política de compliance, ser surpreendida com uma majoração tributária não prevista na sua composição de custo, enfim, dos seus produtos. Esta insegurança, por vezes, leva a gente a ver alguns faz de conta, né? Nós temos um faz de conta que o orçamento que é aprovado é real, as empresas fazem de conta que tem um orçamento de investimento, de programação, e ali por mês de agosto, setembro, tem que repensar, mudar tudo, porque aquilo não se confirmou.
A mesma coisa acontece tanto do lado público como do lado privado. Bom, feito esse diagnóstico, que é simples, do nosso modelo de tributação, que eu diga de passagem, a gente serve de modelo para muitos países, né? Mas no sistema tributário a gente não tem conseguido servir de modelo para quase nenhum país. Nós servimos de modelo, por exemplo, na questão do cumprimento de obrigações acessórias. O Brasil foi o primeiro país do mundo que teve todas as declarações única e exclusivamente em meio digital. Saímos atrás do Canadá nessa corrida e chegamos na frente do Canadá. Quando o Canadá estava com 90% das suas declarações em meio digital, ele mantinha ainda o papel, quando da declaração do imposto de renda. Nós já tínhamos abolido o papel e as declarações já eram única e exclusivamente por meio digital. Aí depois veio as declarações das pessoas jurídicas, enfim. Hoje, isso é um modelo, nós servimos de modelo para muitos países. A nota fiscal eletrônica, modelo para muitos países. Os países da Europa, os países africanos, o Fundo Monetário Nacional e o Banco Mundial financiam os países africanos, principalmente os que têm formação portuguesa, financiam a implantação de modelos da nota fiscal eletrônica, lá é a fatura eletrônica, usando o nosso modelo brasileiro. Muitas missões de brasileiros que trabalham nessas questões da nota fiscal eletrônica foram para a África fazer consultorias contratados pelos organismos internacionais para implantar esse modelo. Não só na África, mas tem em países aqui da América Latina também. Então, servimos de modelo. Agora, quando nós sentamos com esses países para explicar para eles o que é o nosso IVA, que é o ICMS, o que são as nossas contribuições, PIS, COFINS, eles até têm uma paciência com a gente de ouvir a explicação durante uns 20 minutos, depois eles desistem. Eles não conseguem entender esse modelo que nós temos. Eu me lembro, inclusive, quando uma vez, há muito tempo, eu estava num evento e eu fui apresentar o que era a correção monetária de balanço aqui no Brasil. Claro que uma peculiaridade muito própria nossa, né? A maioria dos países não tinha a correção monetária de balanço. Eu fui sair daquele evento extremamente frustrado, porque eu não consegui explicar para eles o porquê que nós tínhamos correção monetária de balanço e porquê que era necessário, na visão da legislação que nós tínhamos no passado, a correção monetária de balanço, até para explicar os nossos altos índices inflacionários. Ou seja, nós não estamos bem na foto no sistema tributário. Em conclusão, é isso. E aí, sim, então, a demonstração da necessidade de termos uma reforma tributária está clara. Vários quesitos que se espera de um sistema tributário nós não conseguimos atender, mas ficamos longe do que seria razoável, nem do que seria ideal. Bom, essa é a necessidade. Agora, possibilidades atuais da gente ter uma reforma tributária. Esse é a grande pergunta que de ter uma reforma tributária boa. O nosso parlamento, os nossos governantes têm condições de oferecer para a sociedade brasileira um novo modelo de sistema tributário na atual conjuntura econômica e política e até de pandemia. Eu particularmente acho pouco provável que a gente tenha uma reforma tributária que mexa em todos esses fatores que eu acabei de passar para os senhores, que depõem contra o nosso sistema tributário. Por todas as razões, né, vou dar um exemplo. Há uma divergência muito grande hoje que nós temos, peculiaridade brasileira, entre a tributação de consumo de bens e a tributação de consumo de serviços. Serviços é a base tributável que mais cresce no mundo. Portanto, em tese, as prefeituras que detêm o poder tributante sobre serviços, o ISS, elas têm um futuro
muito bom em termos de arrecadação tributária, porque se os serviços crescem mais do que os produtos, do que a produção de mercadorias, isso é sinal que temos uma base crescente de serviços. E, obviamente, que esses entes tributantes, estou falando aqui das prefeituras, eles não têm muito interesse de juntar ISS com ICMS. Então, já começa a primeira divergência, e isso está muito claro nessas propostas de emendas constitucionais que estão em tramitação no Congresso Nacional. Por sua vez, os estados, tendo em vista até a designação, né, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, acham que, como o serviço está crescendo, tem que trazer essa base em crescimento para dentro da sua base de gestão da tributação. E aí começamos, então, a ter já essas primeiras divergências, né? Prefeituras, municípios não querem juntar com o ICMS porque temem perder a arrecadação. Estados querem, né, trabalhar juntamente com o ISS porque é uma possibilidade de crescer a arrecadação. Nesse meio tempo, não bastasse essas discussões estados e municípios, temos a questão federal, né? Os impostos sobre o consumo na órbita federal, que daí nós estamos falando das contribuições PIS/COFINS. Aliás, as contribuições PIS/COFINS foi uma criação de 20 e tantos anos atrás, exatamente para tirar o peso dos impostos compartilhados, que estão na Constituição, da IPI, que são de competência da União, e colocar nas contribuições que não tem a partilha com os estados nem com os municípios. Então, a relevância das contribuições se deu de forma crescente na arrecadação dos tributos sobre o consumo no âmbito federal. Bom, outra questão importante, né? Bom, as divergências entre os entes, acabei de dizer. Uma outra questão importante também nessa atual conjuntura diz respeito à realidade orçamentária de cada ente. Os orçamentos, por conta da pandemia, desde o ano passado, e por conta dos investimentos fortes que tiveram que ser feitos, inclusive para minorar os efeitos perversos, danosos, principalmente para os menos favorecidos, os orçamentos estão em frangalhos. O orçamento da União está em frangalhos, os orçamentos dos estados, com alguma exceção, os orçamentos dos municípios também estão assim. Bom, fazer uma reforma tributária ampla, conforme, para atenuar ou atacar todos esses pontos que eu listei anteriormente, em termos de ineficiência, com uma fragilidade dos orçamentos públicos, é extremamente complexa e perigosa. Porque quando o Estado, de modo geral, está com deficiência de caixa, dá uma vontade muito grande para o governante de plantão buscar, na alteração da legislação, uma recomposição do seu caixa, uma recomposição orçamentária. Então, o risco que se corre, apesar do discurso dizer que a reforma tributária não vai aumentar os impostos, a reforma tributária não vai aumentar a carga tributária, mas o risco ele é muito grande, porque é óbvio que todos querem os orçamentos equilibrados, e tendo a oportunidade de alterar a legislação, por que não usá-la nesse viés também? Então, isso é uma preocupação. Pode parecer que eu sou contra a reforma tributária nesse momento. Não sou contra, já digo de antemão. Mas eu chamo a atenção, primeiro, para as questões envolvendo os interesses dos entes, né? Segundo, a questão da fragilidade orçamentária de todos os entes tributantes. E, por fim, temos uma questão que não dá para negar, é o ambiente político. As questões políticas, elas atrapalham muito esses projetos e essas discussões técnicas. Já dizia alguns estudiosos
no campo das ciências políticas, que as grandes reformas só ocorrem, só têm viabilidade, só têm condições de ocorrerem nos primeiros anos dos governantes. Das urnas, tem um parlamento, uma assembleia, uma câmara de vereadores que também chega com o peso das urnas, e ali é um momento propício, então, para fazer essas grandes reformas. Nós não estamos nesse ambiente hoje. Pelo contrário, o ambiente já tem um ensaio aí de possível campanha eleitoral para a próxima eleição. Então, isso também é preocupante e pode não ser um ambiente que ajude para uma reforma tributária ampla. Bom, então o que resta? Nós estamos no caos e não temos condições de fazer uma reforma tributária? Não, não é bem assim. A gente pode... No caos a gente está, em termos de sistema tributário, né? Mas, em relação às condições, o que eu me refiro aqui é a possibilidade de uma reforma tributária ampla, mexendo na Constituição, mudando a sistemática dos impostos, mudando a estrutura, principalmente, dos impostos incidentes sobre o consumo. É essa amplitude que eu me refiro, que as condições não são, hoje, 2021, não são as mais favoráveis. Mas podemos ter micro-reformas, digamos assim. Lembra, no início da nossa conversa, que eu disse que reforma tributária não é evento, né? Reforma tributária é algo que se processa, por várias razões. Primeiro, porque a sociedade é dinâmica. Segundo, porque as relações econômicas são dinâmicas. Vou dar um exemplo. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, 5 anos talvez sim, mas há 10 anos atrás, a expressão criptomoeda significava alguma coisa? A gente nem sabia o que era criptomoeda. Marketplace. A gente nem sabia o que era marketplace. Comprar pela internet é um absurdo, um risco tremendo. A gente vai comprar, vai dar um cartão de crédito, vai pagar, e quem me garante que essa mercadoria vai ser entregue? Ninguém fazia isso. Hoje, aliás, a pandemia até ajudou, né? Todo mundo compra pela internet, todo mundo compra pelo celular. E aí, essas plataformas que vendem comida, que vendem de tudo, né? Você compra tudo hoje pela internet. Portanto, vejam só, as relações econômicas mudaram abruptamente. E os sistemas tributários têm que acompanhar isso. Portanto, reforma tributária, ela é um processo, eu disse, não é um evento estático, ele é um processo que tem que se seguir. Ele tem que acompanhar a marcha dos acontecimentos econômicos de uma sociedade. E eu acho que esse é o gancho que a gente pode aproveitar no Brasil em 2021. Fazer esses ajustes necessários para minorar a complexidade, minorar a ineficiência, minorar a injustiça do sistema e eliminar o tanto quanto possível a insegurança jurídica. Por exemplo, o governo federal apresentou um projeto de lei unificando o PIS/COFINS. Na realidade, não é bem unificar o PIS/COFINS. A diferença é absurdamente um código. É o código do DARF. A base é a mesma, tudo é igual praticamente. O que muda é um DARF vai com o código do PIS, outro DARF vai com o código da COFINS. Então, se o governo quisesse unificar o PIS/COFINS, bastava ali alterar somente a questão da destinação dos recursos dessas duas contribuições e unificar um código só, paga o tributo X e ponto final. Claro que o governo federal não fez isso, ele fez uma reformulação, ele trabalhou em cima de créditos, ele trabalhou numa alíquota única. Há uma carga pesada se vingar a proposta do governo federal em cima da prestação de serviços, saúde, educação e tudo mais. Temos um problema de cesta básica, temos um problema, inclusive, com a Zona Franca de Manaus, temos um problema com as empresas optantes do Simples nesse projeto. Então, eu imagino que o projeto já está no Congresso Nacional, ele possa ser aperfeiçoado para eliminar esses problemas e nós teríamos, então, uma nova cobrança, uma nova contribuição que substituiria o PIS/COFINS. O grande risco desse projeto não ser aperfeiçoado, não ser ajustado, é nós trocarmos a insegurança que conhecemos, que é a do PIS/COFINS, o que dá crédito, o que não dá crédito,
pela insegurança daquilo que nós não conhecemos. A bem da verdade, hoje nós já sabemos quais são os problemas e seria possível corrigir os problemas. Olha, o que dá direito a crédito? Embalagem dá direito a crédito? Energia elétrica dá direito a crédito? Telefonia dá direito a crédito? Resolvendo isso, nós eliminaríamos boa parte das discussões no âmbito do Poder Judiciário e também no âmbito do Poder Executivo, no contencioso administrativo. Quando nós trocamos isso que nós já conhecemos sem resolver e vamos para um novo, sem o cuidado adequado, nós podemos estar trocando os problemas que conhecemos pelos problemas que vamos enfrentar. Então, por isso que eu acho que é possível, sim, mas desde que façamos um amplo debate, uma ampla discussão para buscar a melhor forma para não gerar mais conflitos. Questão do imposto de renda. Lembra que eu falei da tributação do imposto de renda ter uma carga muito forte em cima dos assalariados. Questão do imposto de renda também é possível, sim, fazer ajustes. Não estamos falando de emenda condicional. Tanto o PIS/COFINS, a unificação, podem ser feitos por lei ordinária, como também o imposto de renda. Problemas do imposto de renda. Essa injustiça que eu comentei com os senhores, de que o trabalho assalariado contribui com 50% da arrecadação do imposto de renda do país. Bom, podemos resolver isso. O trabalho assalariado é uma tabela progressiva, pode ser resolvido isso. Tributação sobre os ganhos de capital também pode ser resolvido. Por que nós temos hoje várias aplicações financeiras? Eu não estou falando aqui da nossa querida poupança, mas nós temos várias aplicações financeiras que têm isenção. Por que não ter um mínimo de tributação nessas aplicações financeiras? E aliviar a incidência do imposto de renda sobre os assalariados. Questões que se pode resolver com uma lei ordinária. É bem verdade que a nossa legislação de imposto de renda, eu vou falar das pessoas jurídicas, é uma complexidade sem tamanho. Os Estados Unidos resolveu esse problema. Lá eles tinham o que eles chamavam de LALUR, né? O LALUR dos Estados Unidos até 2017 era mais complexo do que a própria escrituração contábil. É como se fosse duas contabilidades, né? Uma para atender o AES, físico americano, e a outra para atender as normas contábeis. Os Estados Unidos acabou com isso. Ele simplificou e disse, olha, a minha base de cálculo do imposto de renda vai ser assim, 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 assado, isso pode entrar, isso pode sair, ponto final. Em uma página, 2 páginas, ele definiu o que é o LALUR dele, ponto final. Reduziu a alíquota e organizou a base de cálculo. Isso pode ser feito aqui no Brasil também, né? Nós podemos reduzir a alíquota e dar uma reorganizada na base de cálculo. A arrecadação efetiva do imposto de renda da pessoa jurídica no Brasil não chega a 4%. Nós temos uma alíquota de 34%, né? 25% do imposto de renda e mais 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. Mas se a gente pegar a base declarada, base LALUR, ou a base da contribuição social sobre o lucro líquido, e verificarmos qual é a efetividade da arrecadação, não chega a 4%. Então, alguma coisa está errada. Tem muitos que não pagam e alguns poucos, efetivamente, também não pagam os 34%. Então, é uma base fictícia, uma alíquota fictícia. Isso precisaria, sim, organizar para que transformássemos o imposto de renda, pela essência, que sempre deveria ser, o mais progressivo. Quem ganha mais, paga mais. Bom, isso é possível fazer com legislação ordinária. Aliás, em relação ao imposto de renda, tem uma peculiaridade, né? O Brasil está nesse ensaio para entrar para o seleto grupo da OCDE. São os países mais desenvolvidos, os países ricos. Essa semana passada, inclusive, por incrível que pareça, a Costa Rica, que não tem, assim, é um paísinho pequeno, tudo bem que eles têm uma qualidade de vida interessante, tem uma estrutura de serviços públicos interessante, talvez a renda média per capita até seja maior que a do Brasil, pois Costa Rica entrou para o seleto grupo da OCDE. Nós, dita a 8ª economia do mundo, não conseguimos entrar, porque tem uma série de questões que
a própria OCDE exige para que os países entrem nesse seleto grupo. É como se fosse um clube, né, em que você tem que atender algumas premissas para ser sócio desse clube. A OCDE, mais ou menos, jurídica, tem essa questão também. Para o Brasil entrar para a OCDE, além de todas as outras tarefas que ele tem que cumprir, ele tem que ajustar a legislação do Imposto de Renda das Corporações, do IRPJ, ao padrão OCDE. Ou seja, a alíquota não pode ser, tem que ser girar no máximo 25%. E, os países da OCDE tributam a distribuição de dividendos, algo que nós não temos aqui. E tem outras jabuticabas que nós temos aqui que os países lá não têm, como, por exemplo, juros sobre capital próprio. Então, a OCDE fez um relatório até apontando essas necessidades, e eu acho que a própria equipe econômica se comprometeu de trabalhar nesse rol, nessa lista, para adequar a legislação brasileira, no que se refere à legislação tributária, tem outras questões de outras áreas, para poder ingressar na OCDE. Bom, então, o imposto de renda também tem esse compromisso do Brasil, esse viés de fazer esses aperfeiçoamentos. Meus caros, então, em resumo, nós temos aí sistema complexo, ambiente político não favorável para uma grande reforma, como seria necessário, mas tem questões pontuais, não podemos ficar esperando a grande reforma, a grande mudança constitucional, nós temos disponibilidade de fazer pequenas alterações na legislação posta e mudar um pouco esse quadro, como eu disse, de complexidade, de insegurança, de ineficiência e de injustiça que o sistema nacional tem. Eu espero, sinceramente, que ao final deste ano, ou no próximo evento do ano que vem, a professora Elieda possa dar as boas notícias, dizendo, olha, finalmente o Brasil fez alguns movimentos que melhoraram a vida dos nossos contadores, dos advogados, dos empresários, enfim, da sociedade como um todo, e a gente entra num caminho aí de buscar não espantar investimentos, pelo contrário, tudo isso, todo esse ambiente, ele tem que ser favorável aos investimentos, que é, em última análise, o que gera a riqueza e os empregos para a nossa sociedade. Mais uma vez, eu agradeço à professora Lieda pela oportunidade da nossa conversa aqui. Infelizmente, estamos nesse ambiente virtual, né? O ideal seria a gente estar numa sala, conversando, alguém perguntando, levantando a mão, a gente fazendo o debate, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter esse diálogo virtual, e deixei aqui algumas percepções que entendo sobre a atual conjuntura do nosso sistema tributário. Mais uma vez, muito obrigado, professora, pelo convite. Está no mudo, está no mudo. Muito obrigada. E, de antemão, já fica o convite para o próximo Pensar Contabilidade trazer os resultados da reforma. Bora. Trouxe reflexões bastante importantes e creio que o nosso público sairá reflexivo dessa apresentação. Em nome da organização do evento, agradeço pela sua disponibilidade, e o tema realmente é palpitante e ainda temos muito que caminhar até termos uma reforma ampla, total e restrita. Uma coisa eu garanto, viu? Esse tema, ele vai ficar um bom tempo sendo tratado, porque, como eu disse, reforma tributária é uma marcha, não é um evento estanque. Muito obrigado mais uma vez. Espero que eu tenha feito algumas provocações aí. Obrigado. Obrigada. E não esqueçam de assistir às demais palestras da trilha, Contabilidade Tributária, onde temas relevantes da área tributária estão sendo tratados. Até breve.